As nossas saudações aos auditórios da Gol FM e da V-Motores. Vamos para mais uma edição do programa Motosport. Hoje estamos na primeira temporada e estamos, sobretudo, a ver, ouvir e a saber o que pensam os protagonistas do desporto motorizado em Portugal neste tempo de confinamento forçado. E hoje temos dois craques do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Eles vêm em dupla porque fazem parte do quarteto oficial da equipa NJ Racing e são os dois pilotos que esta equipa inscreve na categoria protótipos. Nuno Guimarães e António Rodrigues são os convidados desta edição do programa Motosport hoje. Saudação aos dois, muito obrigado por terem aceito o convite. Nuno, António, folga em verbos de boa saúde. Aliás, vocês que trabalham com saúde, um é médico dentista e o outro é farmacêutico, pergunto-vos, obviamente, como é que vocês e as vossas famílias estão a viver este período de paragem forçada. Começo pelo Nuno Guimarães. Olá, Mano. Olá, Tony. Tudo bem, amigo? Da minha parte pessoal, eu, enquanto farmacêutico, tenho estado a trabalhar no meu horário normal, por vezes até mais alargado um pouco, porque, como sabes, as farmácias estão na primeira linha de luta contra esta pandemia. E, como tal, tenho praticado o meu horário normal de serviço, por vezes mais um bocadinho. Temos estado a trabalhar com a equipa um bocadinho desfalcada, porque tenho alguns empregados que não estão a trabalhar, mas eu mantenho-me o horário completo, são cerca de 11 horas por dia que faço. Já a minha família, os meus filhos e a minha esposa estão em casa há cerca de um mês e uma semana e pronto, não está a ser fácil. Agora, nesta fase, já passaram muitos dias, começam-se a esgotar os recursos que há para se divertirem, para se entreterem, e portanto tenho eu que, quando chego, tentar animar, trazer algumas novidades da rua para que esta situação se consiga ultrapassar de uma forma tranquila, calma e serena, acima de tudo. Agora, aqui na cidade da Régua, as coisas felizmente estão bastante controladas, o nosso município está muito proativo, e felizmente as coisas estão a correr do melhor possível dentro deste cenário. Mas pronto, estamos na luta, estamos cá com muitas saudades da competição automóvel, da montanha, dos nossos amigos, mas temos que aguardar e com alguma serenidade, como é lógico. Nós da Régua vamos agora fazer algumas das curvas maravilhosas pelo Douro Vinheteiro até Santa Marta de Penaguião. António, como é que se está a viver esta situação aí nessa terra magnífica e da qual já temos muitas saudades, porque estávamos quase a visitá-la para mais uma edição da Rampa de Santa Marta? Aqui também está tudo confinado em casa. Nós aqui, médicos dentistas, também não podemos trabalhar, só fazemos mesmo urgências inadiáveis e sempre com o fato da astronauta que vamos para lá quando vamos trabalhar, porque não nos deixa trabalhar de outra maneira e poder ser de outra maneira. Sim, já está um bocado saturado aqui em casa, ninguém já sabe o que há de fazer, embora temos feito um bocadinho de cameraman e ajudar as miúdas a fazer uns programas de televisão e essas coisas, e vamos tentando fazer coisas diferentes para nos irmos entretendo. Já pensei em vestir o fato e o capacete e montar a bicicleta, mas não tem barulho, parece um carro elétrico. Também iremos falar dessa possibilidade de futuro. Bom, vamos então agora a coisas mais agradáveis do que esta pandemia do Covid-19 e vamos falar do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Vocês estiveram presentes na primeira e única prova até o momento que foi disputada, a rampa de Mursa, a rampa Porca de Mursa, e os dois estiveram ao mais alto nível, embora com resultados completamente diferentes. O Nuno Guimarães, que estreava a sua nova máquina desde a primeira subida, a ostentar um excelente ritmo que o colocou na luta pelo pódio absoluto, depois uma roda mazinha e as infelizes circunstâncias do acidente trágico que impediram a terceira subida a também não permitir que o Nuno tivesse uma pontuação em Mursa, quanto a António Rodrigues, e apenas na sua segunda prova com um protótipo conseguiu uma brilhante presença no pódio desta categoria, ficando também muito bem situado no interior do top 10 absoluto. Nuno Guimarães, foi uma estreia, eu diria, agridoce, porque se é verdade que deu para perceber que com um carro mais competitivo que o anterior BRC, o Nuno é claramente candidato aos lugares do pódio,
Por outro lado, aquela roda e as infelizes circunstâncias acabaram por fazer com que esta primeira prova resultasse na inexistência de uma pontuação e, obviamente, de uma classificação. Sim, Amanda, efetivamente acertaste na mousse ao dizer o agridoce. Foi sem dúvida uma sensação agridoce, aquela que tive em Mursa, mas eu, sendo uma pessoa otimista, gosto sempre de ver o lado bom das coisas. E efetivamente aquilo que eu me recordo da rampa de Mursa, que já lá vão algumas semanas, foi efetivamente a facilidade com que me consegui adaptar ao Silvercar. As próprias qualidades do carro, achei estrondoso a capacidade que o carro tem em curvar, a inserção em curva, as respostas tudo muito naturais, muito sensíveis no volante, portanto, rapidamente me apercebi do que é que o carro pode e não pode fazer. É lógico que não tive, nem de longe nem de perto, de atingir os limites que aquele carro tem, mas consegui ter uma ideia de onde é que poderia, em que segundo em que conseguia ter ali em Mursa, se eu e máquina e carro estivéssemos numa simbiose perfeita. Não me arrependo nada daquilo, da aposta e do projeto que fiz para este ano. Acho que era mesmo isto que eu estava a precisar, um carro muito mais moderno, muito mais eficaz, e pronto, agora vamos aguardar pelo futuro, mas estou muito contente porque efetivamente estou a perspectivar que provas que aí virão, esperemos nós, não é? Possamos estar lá na luta pelo pódio da geral, porque efetivamente vi que tenho armas para que isso possa acontecer. Nuno, vamos apenas aqui, antes de eu passar a conversar um pouco com o António, fazer aqui um comparativo muito rápido entre o anterior velhinho, mas ali também para as curvas BRC CM02 e este novo Silvercar S2 que agora vais levar à competição do Campeonato de Portugal de Montanhas JC Group, não só quando ele reatar, mas penso eu nas próximas épocas. Que comparações é que poderemos aqui fazer ou que diferenças técnicas é que transformam este Silvercar num carro mais competitivo? Bem, de uma forma muito leiga, para que este tipo de carros CMs, que geralmente só quem anda neles é que consegue perceber o que é andar naquilo, mas de uma forma assim muito subjetiva, o que posso dizer é fazer aqui uma comparação. O BRC era uma trotinete, daquelas antigas que a gente usava com rodas de rolamentos. Este Silvercar já se aproxima muito mais a estas novas agora que existem, já todas XPTO. Portanto, para teres uma ideia, uma coisa muito artesanal, porque foi um dos primeiros CMs a ser feito, o BRC, o meu já tinha 11 ou 12 anos, portanto, e este é um carro muito mais recente, terá 6, 7 anos, mas já com muitas evoluções. De uma forma mais específica, a primeira coisa quando eu fui testar a Barcelona, a primeira coisa que me deixou maravilhado foi o poder de travagem que este carro tem. Uma travagem muito equilibrada, permite-nos travar muito mais tarde e de uma forma muito mais segura. Eu com o BRC travava sempre um bocadinho mais cedo e sempre à procura para que lado é que ele ia guinar um bocadinho, porque não conseguia ter uma travagem perfeita. Tentamos várias vezes retificar essa situação, mas já era um problema de nascença do carro. E este não, este efetivamente permite-nos vir de uma zona rápida e efetuar uma travagem mais forte, com segurança, e depois é efetivamente o chassi do carro. A inserção em curva é muito, muito melhor que o BRC, se bem que o BRC não era o calcanhar daqueles dele. Também tinha um bom chassi para curvar, mas este nota-se muito bem, é melhor. E depois o motor, estamos a falar de um motor 1000, muito mais pontudo, e aí sim está a ser a minha maior dificuldade adaptar-me a este tipo de motor, um motor mais rotativo, faz mais rotações, trabalha mais em altas, enquanto que o BRC eu tinha o motor 1300 Hayabusa, que era um motor que permitia mais baixas, podíamos deixar morrer um carro um bocadinho que ele levantava. Este agora não, temos que andar sempre, como se costuma dizer, com ele a berrar. E ainda não estou muito bem habituado a essa situação, mas logo estamos aqui para agora experimentar nas próximas provas novas opções, novas situações em que vamos fazer setups diferentes, alinhamentos, portanto, acho que temos agora futuro para eu me adaptar ao carro, sendo que os objetivos serão, como tu disseste bem, passar sempre para o lugar do pódio à geral. Muito bem, e quem teve uma excelente estreia, quer na época de 2020, quer enquanto membro da equipa do J Racing, foi o António Rodrigues, com um BRC, mas não o CM02 vetusto que o Nuno utilizava, mas sim um CM05 Evo, portanto um carro já com outras características, mais recente e mais competitivo
dessa marca especializada em fazer protótipos, e nesta primeira época a tempo inteiro, o António não poderia ter tido, e penso que ele vai concordar com esta análise, melhor arranque, porque chegar a um pódio na sua categoria e terminar bem dentro do top 10 era um resultado que eu acho que se lhe dissessem antes da prova começar, que o António às tantas assinaria logo por baixo. Ficou satisfeito com a sua exibição em Mursa? Sim, foi bom. Nunca estou a contar que esteja a fazer muito mais, vou tentando conhecer o carro, as pistas, porque eu também não as conheço, é tudo feito por YouTube, portanto só para conhecer para onde é que vira, mas depois preciso de ter a noção de como é que o carro se comporta em cada curva e onde é que podem ser os pontos de trabalho e a melhor trajetória, e isso vou fazendo à medida que as provas vão avançando. Este ano, em Mursa, pronto, correu bem o pódio, mas não tive assim tanto tempo para sentir a pista e para sentir o carro. Aqueles problemas que ele teve no início, portanto acabou só por provavelmente a última de sábado e a última de domingo, que seria aquelas subidas em que eu pude conhecer melhor o carro na pista. Com a chuva, era mais uma coisa nova a aparecer e, portanto, também não sabia exatamente como é que ele se comportava, se era meigo ou não, e, portanto, fui quase a tatear o carro para ver como é que ele se comportava. Mas sim, o pódio foi bom, para começar assinava logo por baixo, se me dissessem logo ao princípio, e agora é ir continuando a evoluir e a sentir o carro, pistas, conhecer melhor essas pistas para poder fazer também tempos melhores. O que é que mais destacaria nas características do BRC CM05? Esta foi apenas a sua segunda prova com ele, mas obviamente já deu de certeza para começar a conhecer melhor o bicho e aquilo que ele pode fazer. O que é que destacava nas características do seu protótipo? É a facilidade mesmo com que ele dispara, portanto sai muito rápido, tem uma aceleração muito rápida, em pouco tempo a gente quase que chega à curva a seguir. A travagem também é bastante boa, ele comporta-se bem, portanto se a gente não o provocar muito, nem fizer muitas habilidades, ele mantém sempre nos carris e a gente consegue sempre ir levando o carro na melhor maneira. Pronto, acabamos sempre por ter necessidade sempre de ir experimentando e de ir sentindo consoante a pista proporciona. Mas sim, acho que é um carro que me enche as medidas para aquilo que eu procuro, e aquela sensação de adrenalina que procuro. É um carro muito bom. Quais serão os principais objetivos que terá na época, tendo nós aqui o otimismo de que ainda viremos a ter uma época, nem que seja encurtada? Que objetivos, já ouvimos os do Nuno, que objetivos é que seriam para si satisfatórios em termos de resultados a obter desta sua primeira época completa? E eu lembro que o António Rodrigues apenas tinha duas provas feitas em 2019, uma delas com um Evo, o Mitsubishi, na sua rampa de Santa Marta, que tem aí bem ao seu lado o logotipo dessa rampa mítica, e depois, já no final da época 2019, pela primeira vez com este BRC, se não me engano, em Boticas, foi a prova que fez com a minha memória ainda está fresca. Que objetivos, António, para cumprir, se nós viermos a ter ainda esta época de 2020? Os objetivos são esses, é melhorar sempre, também tentar chegar aos pódios, tentar ver se consegue andar o mais para ter o conhecimento de que estou, ou ter a sensação de que estou a andar como pilotos que já estão há mais tempo nestas leads, e tentar procurar andar o mais rápido possível. Portanto, se chegar mais a um pódio, será sempre bom. Nuno Guimarães, não é à toa que o cognome te assenta que nem uma luva, o capitão, não apenas porque és o capitão da NJ Racing, mas porque foste em Itália o capitão da Seleção Nacional na última edição do FIA Hill Climb Masters, que foi realizada em Gubbio, Itália, e que estava marcada para este ano em Portugal e que foi adiado para o final de 2021, também já iremos falar disso, mas agora falemos exatamente da NJ Racing. Como é que nasceu este projeto de equipa, uma equipa que está cada vez mais sólida, mais robusta, com 4 pilotos, tem uma claque fantástica que está sempre também nas provas e já ostenta meios muitíssimo bons. Como é que nasceu a ideia desta equipa? Quantos anos tem? Como é que definirias a NJ Racing? Ora bem, a NJ Racing começou quando eu comecei nas provas de perícia. Há muita gente que sabe,
Luís Delgado, Dr. João Silva, vários pilotos que também depois vieram para os nacionais de velocidade, ralis, o Joaquim Teixeira, portanto, todos nós nascemos nas perícias, e eu também fui a gente chamámos a nós próprios, também fui periceiro. E nessa altura, o meu irmão era diretor do Clube Automóvel da Régua e começou a acompanhar em algumas provas. E então decidimos fazer um nome, porque estava na altura na moda começar-se a criar nomes de equipas, e então a gente criou o NJ Racing, que era Nuno Jorge Racing. E, entretanto, o meu irmão, passado uns tempos, 2, 3 anos, acho que começou também o bichinho a morder-lhe e decidiu ir para os ralis. E então, nessa altura, ele andava nos ralis, eu fazia ainda as provas de perícia, nessa altura era eu diretor do Clube Automóvel da Régua, o meu irmão saiu, fiquei eu, e bem, já que andamos os dois a correr, isto é fácil, de Nuno Jorge Racing passa para Nuno e João Racing. As iniciais são as mesmas, quando mantém-se o NJ Racing, e assim foi. A partir daí foi sempre a crescer. O meu irmão consegui trazê-lo dos ralis para as rampas. Passado meia dúzia de anos, o Nuno Pinto mostrou interesse também em começar a andar. Nós na altura já tínhamos 3 carros, o BRC, o Mazda e o Peugeot. Eu, pela amizade que temos, disse ao Nuno, o carro está ali parado, é só arranjas patrocínios e o carro é teu, está entregue. E assim foi. O Nuno começou a fazer uma prova aqui, outra prova ali. Eu também ia alugando o Mazda, geralmente era o Daniel Teixeira, o filho do Pinto Teixeira, que corria com ele, fazia também 2 ou 3 provas por ano, dividia ele e o Nuno Pinto o carro, e pronto, depois o Nuno quis começar a fazer a tempo inteiro, o Daniel começou a correr com o pai na velocidade, e pronto, a equipa cresceu, começamos a comprar carrinhas, atrelados, a estrutura começou a crescer. E pronto, quando o Tony demonstrou também a sua vontade, a gente disse, isto não são karts, vais andar num carro de corrida a sério. E oferecemos-lhe a oportunidade de ele experimentar na Super Especial de Vila Real. Ele foi na altura, se não estou em erro, Peugeot do meu irmão. Foi, e pronto, foi aí carimbado, selado, lacrado, e dizer, temos piloto, e assim foi. No ano a seguir, ele pediu-nos ajuda para fazer a rampa de Santa Marta, o ano passado. Eu falei na altura com o Luís Silva, ele tinha o Mitsubishi Evo dele disponível para aluguer, alugou-se. Em boticas ele quis já dar um passo maior, na altura falei com o Ruizinho e disse, olha, tenho aqui um amigo piloto, ele vai-te contactar por causa do aluguer do carro, é como se fosse para mim. Pronto, o Ruizinho também aí da RF Motorsport disse que sim, e pronto, a partir daí é que ficou mesmo vincado o 4º piloto na NJ Racing para a época 2020, e aqui estamos nós. Tudo começou com uma brincadeira e agora já está numa estrutura grande e com alguma responsabilidade, como é lógico. E uma estrutura que tem também trabalhado muito bem a componente dos patrocínios, não é? Sim, infelizmente. Temos alguns patrocinadores que já nos acompanham praticamente desde o início, nomeadamente o município de Peso da Régua, a AVIP Naguião, a Adega de Fabaios. Mais recentemente, desde que começamos a ser assessores e ajudar a Rampa de Santa Marta, também somos patrocinados pelo município de Santa Marta, pelo Cadão Douro, pela Apilim, e há um muito especial que este ano fez questão de colocar a equipa toda a primor. Foi ele que ofereceu à equipa toda a roupa que nós usamos nas provas, ele próprio nos acompanha nas provas, é o nosso gestor de equipa, a gente chama-lhe o chefe de equipa, porque efetivamente é uma pessoa que na logística, na animação, na amizade está lá sempre, que é o André Brás dos 100 hectares. É sem dúvida uma pessoa 5 estrelas, é amigo, e ele que pessoalmente as corridas não lhe dizem nada, porque ele não vai ver um carro arrancar, mas efetivamente o convívio, estar ali, a organização, a logística, o ajudar, é sem dúvida um dos maiores patrocínios emocionais que nós temos nas corridas. É aqui entre nós, Nuno, que o António Rodrigues não nos está a ouvir. Ficaste, quer tu, quer João, quer o Nuno Pinto, muito satisfeito quando percebeste que o patrocínio da clínica do António não era arrancar os vossos dentes.
Não, efetivamente. Caso de necessidade também dá jeito, não é? Caso de necessidade é isso, é? Dá jeito. Mas olha, nós não, mas é engraçado que eles também, são eles que tratam os nossos filhos. Estou bem entregue, com certeza. António, Também. também tem sido desta forma e através muito desta ligação, praticamente amizade com os patrocínios, que também reside o segredo de vocês conseguirem montar estes projetos. Sim, era difícil fazer sem patrocínios, portanto é uma grande ajuda, são pessoas, alguns amigos, outros conhecidos que têm contacto connosco e a gente também é cliente deles e acabamos por conseguir esses patrocínios que nos ajudam bastante a desenvolver. Alguns são iguais, portanto são comuns Aos 4. e aos irmãos. Temos outros que fomos nós arranjando porque estamos no início e, portanto, não queríamos estar que a NJ Racing estivesse incluída nisso porque eles já têm o conhecimento e fazem uma gestão a mais longo prazo. E por isso fomos também arranjando outros para tentar diminuir estes encargos, que é o caso do Gongas Eventos, Alfaia Douro, o Restaurante Santo António, a Sabadoria Carocha, a Cybershot, a Susana Pinto Seguros, o Parcial Decimal, a Opticália, a Régua Frio, as Farturas Pinto, a Multióticas Oliveira, o Restaurante Santa Marta e a Loja do Incrível. Além destes que estão aqui atrás nesta... Vocês vieram para a entrevista com a lição muito bem estudada, estão de parabéns. E além de que são estes os principais que estão aqui na... Temos um bom assessor de imprensa também, este ano foi a maior aposta da equipa. Não vou dizer isto com ironia, porque uma das coisas que eu penso que no futuro todos os pilotos, por mais amadores que sejam, têm que perceber e têm que aprender, sobretudo com o desporto motorizado nos Estados Unidos, é a importância de sempre que estão com uma câmara à frente ou um gravador de voz, de sempre com elegância e sem demasiada ostentação, referenciar quem lhes permite poder competir. É algo em que nós em Portugal temos que evoluir muito mais. Temos ainda eu acho que às vezes é muito por ingenuidade e até por bonomia que não fazemos, por acharmos que estamos a abusar, mas vocês estão aqui, dão-nos orgulho de estar neste programa e tal como todos os outros vossos colegas das diferentes modalidades que iremos entrevistar ao longo dos próximos meses, este também é o vosso palco e é o palco daqueles que os permitem correr e que sem eles vocês não seriam protagonistas e como tal também não animariam as provas para os aficionados e para os membros da comunicação social. Nuno Guimarães, tu para além de piloto, para além de capitão da NJ Racing, és membro da direção da APAM, a Associação dos Pilotos Portugueses de Automóveis de Montanha, e como tal, obviamente, membro também do promotor deste campeonato. Vamos lá falar de futuro. E se é verdade que poderemos, de certa forma, estar a fazer alguma futurologia, também sem se discutir aquilo que poderá ser o futuro, estaríamos a deixar para demasiado tarde essa discussão. Mais dia, menos dia, mais mês, menos mês, teremos que retomar as nossas vidas e, obviamente, os eventos serão retomados. Aliás, na altura em que estamos a gravar esta conversa, o próprio Primeiro-Ministro já referencia a possibilidade de, em idos de maio, inícios de junho, se ter jogos de futebol da primeira divisão, o que significa que possivelmente muitos dos eventos, sobretudo ao ar livre, poderão ser retomados com os devidos cuidados que o futuro irão certeza obrigar, e não é apenas nos eventos. Penso que a sociedade nunca mais será a mesma, estou a falar com duas pessoas da saúde e como tal iremos de certeza ter uma sociedade relativamente diferente. Mas pergunto-vos a vós, nesta fase que estamos a viver, o que é que poderemos vir a contar, e começo por ti, Nuno Guimarães, em relação a 2020, o que é que achas que deverá ser a melhor forma de ainda salvar esta época desportiva do ano que estamos a viver? Amândio, é assim, eu vou-te ser sincero, isto não depende só do FPAC, nem dos clubes organizadores, nem dos pilotos, porque se fosse só dessas três partes, a vontade seria começar já com a rampa de Setúbal assim que fosse possível e depois fazermos as outras 6 provas que restam até ao final do ano. Agora, efetivamente, temos que nos lembrar que os maiores patrocinadores, quem apoia mais as provas financeiramente são as autarquias. E neste momento penso que todas as autarquias estão com um foco
que é o foco de ajudar os seus munícipes nesta pandemia que nos atacou a todos a nível mundial. Nós vamos ter que esperar que a FPAC reabra os campeonatos e temos que ver quais as autarquias que ainda estão em condições de promoverem as suas provas. Eu acredito, e não vou querer nomear, porque não quero estar aqui a fazer qualquer tipo de influência, mas acredito que temos pelo menos 3 a 4 provas que irão ser feitas, porque a estrutura está montada, mais verba, menos verba, acho que esses municípios, esses clubes têm capacidade para pôr essas provas na estrada. Agora, acredito que hajam outras que eventualmente poderão não ser feitas e nós temos que o compreender e até apoiar. Apoiar é que essas provas, assim, meus senhores, neste ano não há condições, a gente respeita isso, compreendemos, mas estamos cá para o ano para vos ajudar a pôr a prova outra vez em pé, os pilotos estarão presentes, a Federação mantém a prova no calendário, o município continua a apoiar e o clube tem condições para realizar essa prova em 2021. Até porque já temos a garantia por parte da FIA que em 2021 iremos ter novamente cá, ou novamente não, iremos ter cá as 2 provas internacionais que estariam previstas para este ano. Portanto, eu penso que eu próprio e muitos dos pilotos, o Tony irá com certeza confirmar, também nós, que estamos dependentes de patrocínios e ainda não recebemos as verbas todas para este ano, tenho a certeza que provavelmente não irei receber 100% do que me estava garantido. E como tal também se calhar não terei a viabilidade para fazer 100% do campeonato que estava previsto. Portanto, na minha ótica, se a gente conseguir fazer até ao final do ano 3, 4, 5 provas, acho que é o ideal para nós pilotos que ainda teremos alguma verba para as fazer, não endividar câmaras que se calhar já estão endividadas e se calhar vão ter que fazer um esforço enorme para pôr essas provas na estrada e aproveitarmos aquelas que estão em condições efetivamente de colocar as provas na estrada para que a gente ainda consiga fazer um bocadinho do campeonato. Portanto, esta é a minha futurologia, mas também posso não acertar, não é? Mas é a minha maneira de ver as coisas. Também eu gosto de ver as coisas assim de uma forma muito equilibrada, não sou de extremismo, como sabes e falaste muito bem na APAM. Nós temos o nosso Joaquim Teixeira, que é um excelente presidente, mas efetivamente, como é reconhecida no mundo automóvel, é uma pessoa que ferve um bocadinho, não é? E depois há o outro lado do Nuno Guimarães, que é aquele que gosta de acalmar um bocadinho. Portanto, eu acho que esta simbiose que eu e o Kim temos ao longo destes anos na direção da APAM tem funcionado muito bem e os resultados vêm-se. Efetivamente este ano o campeonato arrancou com uma força brutal, como nunca tínhamos visto. Eu já corri muitas vezes em Múrcia e efetivamente não via aquela prova com tanta gente a assistir como este ano. Foi maravilhoso por tudo, infelizmente aquilo que aconteceu, depois o desfecho não foi o melhor, mas pronto, já passou, já cumprimos as nossas regras de respeito por todos e agora temos que pensar no futuro. O meu futuro, a minha ideia é esta e esperamos ver se assim será ou não. António Rodrigues. O que pensar em termos de futuro? Não sabes, ficamos sem o António Rodrigues, ele está nos interiores de Santa Marta da Penaguião, estamos com a imagem muito fixa, mas Nuno, mesmo só para terminar, fazia-te esta questão, já que penso que não vamos ter o António para este momento final, estamos mesmo a 1 minuto de fecho. Ainda há aí dentro o sonho de vir a ser campeão nacional de montanha, em termos absolutos? Sinceramente não, Amândio. Já estou, eu neste momento penso que serei um dos 5 mais antigos que está no Campeonato de Portugal de Montanha. Adoro subir ao pódio, fazer a festa com os meus amigos do pódio e depois com os meus amigos da equipa, a minha família. Nunca pensei efetivamente nesse título de campeão nacional de montanha, porque não tenho capacidade para montar um projeto que assim o permita, sem que possa pôr em causa outros valores que tenho na minha vida, a minha família, o meu trabalho, as minhas empresas. Portanto, penso que isto é para eu me divertir, para esquecer tudo o que passo durante a semana e penso que fiz este investimento este ano com o Silvercar porque efetivamente já não era nem sequer seguro andar no outro VRC e portanto como tal filo por uma questão também de segurança, para andar um bocadinho mais depressa, mas só apenas e só para me divertir e tenho efetivamente divertido muito ao longo destes anos.
Nuno Guimarães, para ti e para o António Rodrigues, que perdemos nestes minutos, felizmente só mesmo nos minutos finais, a rede de internet para os lados de Santa Marta não é como no meio das cidades e de vez em quando isto acontece. Desejar-te a ti e a NJ Racing o máximo de felicidades durante a época, assim que ela também seja retomada. Tudo bom para vós, para as vossas famílias e que a nossa próxima conversa seja, obviamente, já na próxima rampa do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Muito obrigado, assim eu espero também. Um grande abraço para ti. Continuação do excelente trabalho que tens feito pelo Desporto Automóvel de Portugal, Amândio. Muito obrigado. Obrigado, Nuno. Muito obrigado, António Rodrigues. E muito obrigado a todo o auditório que esteve em mais uma edição do programa Motosport hoje na Gol FM e na V Motores. Um programa assinado por Joaquim Amandio Santos com a edição de imagem de Armando Leitão e a sonoplastia a cargo de Paulo Seabra. Para todas as nossas saudações, até à próxima edição. Go